Fala, fala família Felas, mais um podcast aqui para bater um papo com vocês e hoje nós temos uma presença ilustríssima. Pô, o cara é deputado federal, ele é amigo da galera lá do STF, é um cara assim, ó, queridíssimo no Brasil. Zé Trovão, e aí, Zé, beleza, cara? E aí, meu irmão, como é que você tá, cara? Amigo do STF é difícil, hein, cara? Ah, não, né, cara? Você é meio... Eles não gostam muito de mim, não. Acho que eles têm um pouquinho de ranço. Eu achei que você era amigo da rapaziada lá, porque eles correm tanto atrás de você pra poder bater um papo contigo. É, eu tô louco pra correr atrás deles com um pedaço de pau também. Eles só fazem cagada no Brasil, né, cara? Meu Deus do céu. Ô povinho, né, bicho? Pô, ali tá difícil, hein? Tá difícil, cara. Mas assim, a gente tá vivendo um momento muito ruim. Mas eu sempre falo pras pessoas, inclusive pros meus eleitores, meus seguidores, o seguinte: não há tempestade que dure para sempre. Isso vai acabar. Isso com toda certeza vai acabar. Os ministros, eles ultrapassaram todos os limites da legalidade brasileira. E eles vão pagar por isso, um por um. Demore o tempo que demorar. E ali eles não tá salvando nenhum, né, cara? Cara, assim, a gente tem o Cássio, tem o Mendonça, que cara, estão até fazendo um trabalho razoável. Só que, tipo assim, eles estão votando juntos com muitas coisas que são erradas, cara. Eu sei lá o que rola ali dentro, cara. Acho que rola uma pressão. Aqueles caras ali é complicado. Você pega o decano ali mesmo, o Gilmar Mendes, aquilo ali é rato de esgoto, meu irmão. Aquilo ali é malandro, sabe como é que faz as coisas. Aí você tem hoje o Alexandre de Moraes, que é uma perdição pro Brasil, né? Um cara que eu não sei como é que vive, né, bicho? Porque o cara não pode sair na rua. O cara não tem liberdade alguma, ninguém gosta dele. Cara, deve ser muito ruim isso pra ele, né? Imagina pra ele e pra família dele, né? Mas ele vai pagar pelos crimes dele. Mas eles já cometeram tantos crimes, tantas irregularidades, que hoje eles estão presos a algo que eles não conseguem mais se dissuadir. Eles não têm pra onde ir. Então, se eles retroceder, eles já sabem que o caminho deles é tortuoso. Então eles estão cada vez mais dobrando, triplicando, sempre a aposta para continuar criando uma situação muito ruim pro povo brasileiro que sofre muito todos os dias. Você não acha que... Cara, vou colocar uma aguinha pra você aí, pra você ficar mais à vontade. Você não acha que isso é da cabeça dos caras mesmo ou tem alguém acima deles, cara? Cara, então, eu às vezes acho que é da cabeça do cara por ele ser psicopata. Esses caras, se forem estudados por um neurocientista, por uma psiquiatra, acho que o resultado do exame vai dar positivo para tudo que não presta. Porque realmente eles têm uma visão, eles têm uma ação que não condiz de maneira nenhuma com a normalidade. Então, assim... Mas pode ser que eles tenham alguém por trás, né? Pode ser que né, a gente começa a ver soltando muito cara pesado aí, né? Agora o governo Lula, você viu que não quis, por exemplo, colocar o CV e o PCC como uma organização, cara, terrorista. Que loucura, bicho. Os caras são terroristas, mas o governo Lula disse que não, pera lá, não pode ser assim não, tá louco? Aqui não, os caras não são terroristas. Não, eles são o quê então? Os caras roubam, os caras matam, traficam, eles não são terroristas. O caminho tá ficando estreito para eles, os erros são consecutivos e isso tudo vai gerar algo muito ruim para eles. E a população tá vendo, né, cara? Até mesmo a população que era cega pelo PT, eu acho que hoje eles estão começando a sentir a água bater. Cara, converso com muita gente, tá? E tem muita gente que fala abertamente para mim: olha, Zé, não votei no Bolsonaro, eu votei no Lula porque eu achei que o Brasil ia melhorar, e o Lula com aquelas promessas dele, e ele tá ferrando com a gente. Então, assim, cara, você vê que a pessoa que tá acostumada... O Brasil, cara, o Brasil tem um problema muito grande. As pessoas se acostumaram a viver de esmola, né? A Bíblia diz o seguinte, que os filhos não devem comer as migalhas que caem da mesa. E esses homens sempre viveram das migalhas do governo. É auxílio gás, é auxílio Bolsa Família, é auxílio não sei mais o que, é auxílio criança na escola. Então eles se acostumaram. E agora que eles estão vendo que isso não vai para frente, porque o Lula quebrou o Brasil de uma tal maneira que ele não vai ter condições de bancar isso, eles começaram a enxergar. Cadê a picanha? A picanha nunca chegou, cara. Né? O Lula prometeu picanha e um dia foi lá oferecer abóbora. Putz, eu vi isso, você viu isso? Isso é ridículo. Mas isso são sinais, cara, que pra nós é muito bom. Eu digo sempre, né, e repito
quantas vezes for necessário. Essa tempestade vai acabar porque o Lula não tem um sucessor e ele não ganha mais a eleição. O Lula não será eleito. Ah, mas e a urna eletrônica? Esquece, não existe urna eletrônica no mundo capaz de reeleger o Lula. Porque daí vai ser um crime escancarado, como foi o crime de Nicolás Maduro na Venezuela. Tem tantos crimes escancarados hoje no Brasil que a gente tá vendo que é crime. Exato. E pra esses caras cometer mais um, pouco custa, cara. Cara, tudo bem, eu até concordo contigo, assim, que pra eles cometer mais um, 2 crimes, pra eles não faz diferença. Mas é muito complicado eles cometer um crime diante das Nações Unidas, né? É muito complicado diante do mundo inteiro, porque você vê Donald Trump eleito presidente americano. Só isso já muda o jogo do tabuleiro inteiro. E anteontem aconteceu algo mais importante ainda. Nós temos eleito o primeiro Papa americano, um homem que tem uma postura conservadora. Todos os jornais falando que ele é mais centralizado, um cara que, né, não, mas ele teve já, ao longo da sua trajetória, uma postura de um conservador contra as ações desses grupos que querem se fazer através de mensagens totalmente desvirtuadas. Eu sou um cara que eu respeito todo e qualquer tipo de pessoa, inclusive respeito muito o homossexual. Inclusive o homossexual entende que essas agendas LGBTQIA+, PJNQP, não sei mais da conta, que eles vão inventando letra todo dia, já não funciona mais, entendeu? Porque isso não traz benefício para eles. Então você tem um Papa que é o avesso disso, que não admite isso, que não admite dentro da igreja o casamento homossexual, que tem uma postura mais forte com relação a linguagens neutras dentro das escolas. Então você começa a ter uma nova transformação no mundo inteiro. Então isso dificulta muito a agenda work. Isso dificulta muito com que essas pessoas que precisam desse tipo de coisa para se sustentar no poder consiga. Por exemplo, a gente teve a eleição de Nicolás Maduro, que foi abertamente países, inclusive que não são países de direita, de extrema direita, que não reconheceram. Falaram, não, esse cara não ganhou a eleição. Esse cara cometeu um crime. A própria imprensa chama Nicolás Maduro de um ditador. Então, hoje, para eles cometer um crime eleitoral se tornou muito mais difícil, porque as pesquisas mostram que Lula não passa dos 26% de aprovação. Lula hoje perde no primeiro turno para Bolsonaro. Lula hoje perde para Tarcísio de Freitas, Lula perde para dona Michele Bolsonaro, Lula perde, cara, pro cachorro que tá na esquina esperando uma comida, porque ele não tem mais, acabou para ele. Ele destruiu com a esperança do povo brasileiro através da corrupção. E a maior de todas, ele tá roubando os velhos agora. Esse roubo do INSS, isso tá escancarado. Ah, mas começou no governo Bolsonaro. Ué, por que o PT não quis assinar a CPI do INSS? Se começou no governo Bolsonaro, então assina a CPI do INSS e prova que foi o Bolsonaro que roubou. Mas eles já têm os números. 64% da corrupção escancarada aconteceu de 23 a 24. O que aconteceu no passado, o que teve no passado, foram nuances, e mesmo assim o presidente Bolsonaro criou uma lei para que proibisse esse tipo de escândalo dentro do INSS, que foi derrubada inclusive pelo Congresso Nacional em 2022, para facilitar que Lula entrasse em 2023 roubando, e roubando muito, que é o que ele sabe fazer. Ladrão só sabe roubar. As melhores palavras que podem caracterizar isso é a do Alckmin, né? O cara voltou à cena do crime, né? Literalmente, né? E voltou de mãos dadas com um cara que eu nunca tive muito apreço pela vida pública dele, porque eu tinha pouco conhecimento, mas que pregava ser de direita, pregava ser um cara de centro, conservador, da família, e que se mostrou um completo fantoche, boneco de ventríloco na mão desses caras para construir algo que ele sonhou a vida inteira. Ele sempre sonhou em ser presidente do Brasil, não conseguiu, teve que ser vice de um ladrão. E quem falou que Lula é ladrão não é o Zé Trovão. O Zé Trovão só está replicando o que as 3 instâncias falaram quando acusaram o Lula e prenderam ele por corrupção. Eu vi que teve uma discussão do Dino, mas eu não sei quem que foi, cara. Aquele que foi indicado pelo Bolsonaro?
O André Mendonça. O Mendonça, que ele falou que não, mas eu não aceito ser chamado de ladrão. Ser chamado de ladrão é crime. Aí ele o André Mendonça deu uma resposta boa pra ele. Falou assim, então não pode hoje chamar até políticos no Brasil, porque todo mundo chama de ladrão. Na verdade, pra você ver, né? O André, assim, mais ou menos nessas palavras. O André Mendonça foi um cara extremamente fiel àquilo que a gente acredita ser. Cara, é legal você chamar alguém de ladrão? Não, se ele não for. Quando você chama alguém de ladrão que rouba, você só está dizendo que a pessoa que rouba é ladrão. Ponto final. Se você se sente ofendido, você tem que buscar as menores instâncias e dizer, olha, fui acusado de ser ladrão, eu tenho provas de que eu não sou ladrão e eu quero que essas provas, elas estão aqui, eu quero que essa pessoa me pague uma indenização. Eu quero que essa pessoa mexa no bolso dela para ela entender que ela não pode me chamar de ladrão. Mas por que essa turma usa da violência jurídica para querer coagir as pessoas quando elas gritam que não concordam, chamam eles de ladrão? Porque eles não têm como provar que eles são inocentes. O problema deles é que quando eles são chamados de criminosos, eles não conseguem contestar com fatos, dados e objeto. Eles simplesmente contestam usando o poder político que eles têm, que é o maior poder de todo o país. E isso é uma opressão contra a sociedade. Se eles estivessem tão preocupados com o Brasil e eles fossem tão honestos como eles querem ser chamados por tal, eles já teriam dado 48 horas para o governo do Lula explicar o rombo do INSS. Eles já teriam dado 48 horas para o Lula explicar os bilhões e milhões e milhões que eles gastam no cartão corporativo. Eles já teriam dado 48 horas para o Lula explicar por que um avião do governo brasileiro sai 6 dias antes, levando quem para a Ucrânia? A dona Janja. Isso nada. Eu queria ver o Bolsonaro colocar a dona Michele num avião e mandar ela para os Estados Unidos 6 dias antes dele vir. Irmão, a imprensa ia moer o Bolsonaro. A imprensa, no outro dia o STF estava pedindo explicações ao Bolsonaro sobre esses atos acometidos. E você vê que isso, tudo que eles sempre fizeram contra o Bolsonaro, contra o Lula, eles fazem vista grossa. O Lula não comprou a vacina no tempo correto, deixou milhares de pessoas sem a vacina da dengue, jogou milhares de vacinas fora e a Suprema Corte não emitiu um documento dizendo: dou 48 horas para o presidente da República explicar por que faltou vacina, por que jogou vacina fora, por que está faltando remédio, por que não está pagando o Bolsa Família, porque isso eles também estão deixando de pagar. E muitas famílias que precisam deste benefício deixaram de ter este benefício. Porque é óbvio, eles querem criar um sistema, ajeitar a casa e continuar fazendo o que eles aprenderam de melhor, roubando o povo brasileiro. É isso que eles sabem fazer. Eu posso ser preso pelas minhas palavras, mas eu vou gritar aos 4 ventos que o governo Lula é um governo completamente de bandido, de gente que rouba o povo brasileiro. E nós ainda vamos devolver ao Lula a sua casa presidencial, que não é lá no Palácio da Alvorada, é numa cela, num presídio, porque eles querem tanto prender o Bolsonaro, quando na verdade eles deveriam prender esse descondenado que comete crimes à reveria e passa na cara do povo brasileiro como se a gente fosse otário. Mas todos eles vão pagar por isso. Eu acho que, tá até demorando demais isso acontecer, viu? Desculpa. Demora. Cara, isso aí é muito também por culpa da imprensa brasileira, né, cara? Porque você tá falando, por exemplo, de vacinas, de pessoas morrendo, pessoas... Cara, e isso você não vê nas notícias, nos noticiários. Rapaz, a imprensa só entrega o que você paga para eles entregar. O governo Lula paga muito bem para a imprensa fazer um bom comercial dele, né? O Lula é o carro de luxo da empresa de luxo que tem dinheiro e que vai fazer uma boa propaganda, né? Então o Lula consegue colocar dentro da casa do brasileiro, daquele brasileiro que não tem o WhatsApp, daquele brasileiro que não tem o Instagram, daquele brasileiro que não assiste o YouTube,
Aquele cara que não assiste vocês aqui, sabe? Que ele não tem acesso a isso. Ele é um cara que tá lá. Eles colocam diretamente na casa desse cara a desinformação. Porque a desinformação ela é criada pelo governo. E o governo só entrega a pauta pronta. Olha, hoje a CNN vai falar sobre isso. Manda lá para eles que é para falar sobre isso. E agora chegou no momento que, inclusive, a própria CNN, a Globo News, não está conseguindo mais passar pano, né? Agora eu não sei como é que eles vão fazer, que eles vão ter que passar um baita de um pano, porque a Miriam Leitão foi eleita a fazer parte da Academia de Letras. A mulher que não consegue conjugar um verbo completo e que não tem noção nenhuma do que faz. Esse Brasil é brincadeira. É sério isso? Você tá falando? Sério. Rapaz, só tá faltando uma coisa. O próximo ministro da Justiça do Lula ser o Marcola ou Fernandinho Beiramar. Não tá muito longe disso, viu? Daqui a pouco você vai ver que o próximo ministro da Justiça vai ser um cara ligado ao... Mas se você for olhar também, o Brasil é foda. Porque, por exemplo, eles elegeram uma presidente que era economista, mas não sabia fazer conta de porcentagem. 30% de 20% da... Porra, cara. Pô, como é que um economista não sabe fazer uma conta de 30% na cabeça? Mas, cara, ele colocou como ministro da Economia o cara que disse que ele disse, eu fiz só um cursinho pra passar na prova. Isso aí. Então os caras não têm preparo. Irmão, o Lula desintegrou. O Lula, ele não foi eleito... ele não foi eleito para trazer uma nova cara pro Brasil, até porque ninguém quer ver essa nova cara do Brasil. O povo queria continuar com a cara do Brasil, a cara do Bolsonaro. Aquele cara que deixou superávit, aquele cara que pegou estatais que davam prejuízo e transformou em lucros. Isso aí é cara, é absurdo. Eu tô com a CPI dos Correios... coletando assinatura e brigando para que as pessoas assim, mas pô, é tanta CPI. Eu digo sim. Se todas as CPIs que estão na Câmara dos Deputados hoje fossem pautadas e elas fossem instauradas, no final dessa CPI, no final de 120 dias, você pode ter certeza que nós teríamos instrumento o suficiente para colocar o Lula numa prisão perpétua que nem existe no Brasil. Se o Lula hoje, se o governo Lula, não é só ele não, tem os seus ministros também. Tem muito ministro dele ali que vai junto. Eles vão ser condenados a mais de 500 anos de cadeia. Se bem que o Sérgio Cabral foi condenado a 450 anos e já tá fazendo agora, você viu agora? Ele é coach, né? Ele é coach da piscina da orla de Copacabana. Então assim... E dicas de filmes também, tá? Se você quer assistir um filmezinho, acompanha ele lá. Assiste Marighella. Então, cara, você tá vivendo uma loucura. É algo... Quando nós imaginaríamos na nossa vida que a gente ia... fazer o que o cachorro faz. Nós estamos fazendo o que o cachorro faz. Para quem não sabe, o cachorro, ele vomita, ele solta o seu próprio vômito, depois ele come o seu vômito. Nós estamos comendo o vômito que nós mesmos vomitamos lá atrás, em 2018. Quando nós expurgamos esse cara essa esquerda da política de tantos problemas, de tanta falcatrua, de tanta coisa errada. E hoje nós estamos sendo obrigados a comer esse vômito, cara. Isso para nós é absurdo. Então, o Brasil... vive uma recessão jurídica, falando de jurídica, que economicamente não precisa nem falar, todo mundo já sabe os dados. É só entrar no supermercado. Trilhões em dívida, hoje uma sacola de arroz R$50, um litro de óleo, de azeite R$30, R$40, o café... Tá caro, mas se tiver caro, não compra. Ou não paga, né? Eu não sei se eu não entendi ainda. Esses dias eu me fiz a pergunta, mas quando tá caro, eu não pago? Se eu não pago, então eu pego a sacola de café e vou embora do mercado e digo pro cara, tá caro, não vou pagar. Então, você entende que é umas coisas assim, que é sem conexão com a realidade, sem conexão com nada daquilo que a gente pode imaginar que é minimamente aceitável. Tem coisas na vida que o cara olha e fala assim, não, cara, tudo bem, deu um erro ali, deu uma cagada aqui, mas tá, isso aí não vai acabar com tudo, vamos passar por cima, vamos pra frente e tal. Não, mas esses caras estão num nível de coisas que são completamente inaceitáveis. Quando se fala em deixar como eles deixaram o Bolsonaro inelegível por se reunir com embaixadores. Que é uma prerrogativa do presidente se reunir com o embaixador. Quando eles aceitam a denúncia do Bolsonaro pelo golpe do 8 de janeiro, o cara tava aqui, cara, passeando com o Pato Donald e com o Mickey. E o cara tá sendo acusado de autogolpe. Mas que ato se ele não estava lá? E outra coisa, se rasgou a lei penal, crime
de pensamento, de possibilidade. Onde é que fala isso na lei penal? Crimes de palavras, né, cara? A gente tem o Daniel Silveira preso até hoje, né, cara? Irmão, o Daniel é exatamente o símbolo da ineficiência do nosso país. E digo mais, e essa é uma crítica agora para o mundo. O Daniel Silveira é o símbolo da ineficiência dos direitos humanos do mundo. Cara, o que esses caras estão fazendo? Cadê os direitos humanos do mundo? Cadê a ONU para dizer, ei, existe um cara ali que recebeu um perdão presidencial que é intocável. Tá esquecido o perdão ainda. Ele recebeu um perdão presidencial. É intocável o perdão presidencial. O Biden deu o perdão presidencial pro filho malandro dele agora aqui. E o Donald Trump tá respeitando isso. É imoral, mas já não é inconstitucional. A gente não pode mexer. Você sabia que foi ali que assim, para a comunidade americana aqui, foi ali que os democratas perderam total respeito, né? A partir do momento que o Biden falou, eu não vou fazer isso por nenhum familiar meu, e foi lá e deu perdão pro filho. Cara, os democratas... Aqui, demoniocratas, né? Demoniocratas. Os democratas no mundo inteiro estão perdendo completamente a sua força, irmão. Eu digo e repito, nós estamos vendo a Argentina, que veio de 50 anos de sofrimento, vivendo uma nova história política, Milei tendo que quebrar literalmente os ovos para fazer omelete. E aí as pessoas falam, mas o que... Cara, é só você olhar os números. O cara tá levantando a economia. O argentino fez festa em Santa Catarina esse ano. O povo argentino foi para Santa Catarina com dinheiro valorizado no bolso. O cara está dolarizando o país dele. O povo argentino vai ter vida novamente. Eu estive na posse do Milei junto com o presidente Bolsonaro. Cara, você chegar e você ver a emoção daquele povo, de dizer, cara, nós temos a oportunidade de mudança. Então começou a Argentina, veio Estados Unidos. Nós estamos dando a volta no mundo inteiro e trazendo de volta a normalidade. Eu digo, não existe extrema direita. Existe a extrema necessidade de pessoas conservadoras que respeitam os limites de todos, mas que preservam a natureza da família, a natureza econômica. Essas pessoas são as pessoas que têm que estar no poder. E o cara do centro, o cara não... Esquece, cara. O cara do centro, ele só vai ser presidente de um país se ele tiver a mesma visão econômica e liberal na economia e conservador na família. Esse aí sim ele pode ser que ele consiga ser presidente. A gente tem hoje no Brasil o nosso presidente, que a gente quer que ele, se Deus quiser, estará apto a ser presidente novamente. Porque o Trump passou por tudo isso e venceu nos 45 do segundo tempo. Mas a direita, se não tiver o presidente Bolsonaro como candidato, tem o Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, tem Ronaldo Caiado, tem Romeu Zema. Olha a quantidade de pessoas que a direita brasileira tem, e pessoas que têm, diga-se de passagem, um currículo de excelência. É claro que a gente quer o nosso presidente Bolsonaro. É óbvio. Mas nós vamos eleger, se não for ele, alguém que vai respeitar a nossa nação, que vai devolver o brilho do olho do brasileiro e dizer o seguinte, olha, como é bom estar no meu país. Né? Porque estar aqui nos Estados Unidos é maravilhoso. Aqui tudo funciona, cara. Eu tô aqui há 6 dias e eu consigo ver nos Estados Unidos o que a gente não consegue enxergar. Cara, ontem eu parei para abastecer o carro. Quando eu terminei de abastecer o carro, deu $38. A gente não pode fazer conversão. Tanque cheio, né? Tanque cheio, 100%, até o talo. A gente não faz conversão desse dinheiro aqui. Porque é como se a gente chegasse no Brasil, encostasse um carro na bomba e saísse com o tanque cheio por R$38.
Porque quem está nos Estados Unidos ganha em dólar. Nós fazemos a conversão porque nós estamos no Brasil. Mas quem está aqui ganha em dólar, gasta em dólar. Então todo mundo imagina, todo mundo quer esse país para si. Nós nunca seremos Estados Unidos. Esquece, o Brasil pode ter 500 anos de presidentes bons. Cara, mas o Brasil tem potencial para poder ser os Estados Unidos, cara. Não, eu digo organizacionalmente. Lá, a palavra agora não, eu sei, mas... Organização. Por causa... A gente sabe lá como é que é, mas, cara... Pô, o Brasil tem riquezas que Estados Unidos não tem. Exatamente. Riquezas naturais, riquezas... Agricultura mais responsável de todo mundo, mais eficaz. Uma agricultura que alimenta bilhões de pessoas pelo mundo. Nós, além de alimentarmos o mundo, nós somos hoje o celeiro. Só que hoje no Brasil, cara, eu tô lá lutando pela reforma administrativa. O grupo de trabalho vai ser instaurado daqui a alguns dias, onde eu vou estar à frente do grupo de trabalho como coordenador. Um trabalho que eu tive que... Eu me desgastei junto com a minha equipe durante quase um ano pra gente conseguir chegar e dizer, cara, eu quero representar isso aqui é importante pro Brasil. Mas é muito difícil porque você pega um parlamento que agora quer 531 cadeiras. Eu fiz um projeto, inclusive, para baixar para 270. Eu acho que 10 deputados por estado era mais do que o suficiente. A minha opinião é essa. Eu concordo com você. Nós temos 3 senadores. Se nós tivéssemos 10 deputados por estado, era mais do que o suficiente. E outra coisa, deputado não pode ser eleito por um número coeficiente eleitoral. Tem que ser eleito... Isso aí é errado pra caramba. Errado pra caramba. Quantos votos o Zé Trovão fez? O Zé Trovão fez 70. Ele é Não, ele fez 70. O outro fez 68, o outro fez... Então, pega da maior votação até a menor, até fechar as cadeiras. É isso aí. Porque daí o povo está elegendo alguém de verdade. Não, eu votei, o cara que tá lá foi eleito. É indiscutível isso. Se a gente... Então, para você ser um Estados Unidos da América, você precisa entender primeiro como funciona isso aqui. Você precisa entender como que a política aqui é perfeita. Claro que não. Aqui tem esquerdista, aqui tem deputado que... Aqui tem corrupção, cara. Aqui tem corrupção, com toda certeza. Em algum momento deve existir isso. Mas existe um equilíbrio americano, onde, em primeiro lugar, está o povo americano. Era a mensagem do Donald Trump durante sua campanha. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que você estuda, quando eu estudei para ser cidadão americano, primeira coisa que eu aprendi, no one is above the law. Ninguém está acima da lei aqui nos Estados Unidos. Isso é importante. Eles falaram desde o presidente até o cara lá de baixo. Ninguém está acima da lei. A lei é para todos. Exatamente. E que no Brasil não é para os amigos. A lei, na verdade, é o seguinte. A lei lá é lei aos inimigos e a não lei aos amigos. Então, o cara que é amigo do amigo do amigo do amigo, ele está protegido por uma casta. Tipo amigo do meu pai? Sou amigo do meu pai, que é amigo do Alexandre de Moraes. Entendi. Você entendeu como é que é o jogo lá? Lá o jogo é pesado, cara. Então os caras estão... A Suprema Corte, hoje, ela colocou a Constituição debaixo dos pés. Não, mentira. Colocou. Não. Debaixo dos pés. Eles entregaram pro Bolsonaro e eu era exemplar único. Quando eles entregaram pro Bolsonaro, era o único que eles tinham no STF, porque não é possível. Não é possível, né? Acho que o Bolsonaro até poderia fazer isso, e o Bolsonaro pega esse exemplar e leva lá e coloca lá na porta pros caras, velho. Porque cara, eu sou um cara que eu sou leigo de leis. Mas eu tô vendo coisas ali que, cara... Qualquer um sabe. O cara tá mudando a lei, na caneta, cara. Exatamente. E o que me deixa mais triste, né? Cara, quantos juízes tem no Brasil? Quantos embargadores? Quantos advogados constitucionais? Cara, e ninguém fala nada, cara. Não, mas é aquilo que a gente fala. A OAB, esses dias, resolveu emitir uma nota. Mas aí o Alexandre de Moraes fala, a OAB me manda outra cartinha. O cara debocha, cara. Exatamente. Ele tira a onda da cara das pessoas. Tira, velho. Esses dias ele falou na audiência, ele disse assim, cara, estou me sentindo, como que foi que ele usou a palavra? Magoado, entristecido, não me lembro. Eu vi esse negócio. Eu disse assim, rapaz, por que tu podia ter uma depressão, né? Ficar em casa, não sair mais de lá, pelo menos você não atrapalha a vida do povo brasileiro. Então, mas aí, cara, além desses caras não falarem nada, né?
pô, entre as Forças Armadas, que hoje em dia é Uber Black pros caras. Exatamente. Né? Você acabou de citar aí que a Janja, desculpa, né? Eu falei. Esbanja. Tá lá na Rússia, pô, um avião pra levar uma pessoa. Pra levar uma pessoa. Não, foi ela. E detalhe, né? Deve ter ido ela, maquiador, o cabeleireiro. Não, mas... Deve ter ido o Google. E dizem que nem passaram por aduana nenhuma, né? Não, eles não passam por nada. Como que um avião sai do Brasil ali sem aduana, cara? É isso aí, eles fazem o que eles bem entendem. Entendeu? É isso aí, é o que você tá vendo. Uber Black. É o Uber Black. Literalmente. Agora, eu tenho que avisar o Putin. O Macron deve estar meio puto com ele. Né? Porque a Janja foi visitar o Macron 6 dias antes. Mas também. Ela deve ir pra lá depois. Agora foi vigiar. Você tem que decidir, minha filha. Não dá pra. Não dá pra gravar. Não, viu? Cara, que coisa, hein? Cara, por que você entrou na política? Irmão, eu... Por que você foi entrar nessa aí, velho? Sabe, tipo, porra, cara, tanta coisa bonita pra você fazer, viajar o mundo, não sei... Olha só, eu sou caminhoneiro, Aham. né? E vou continuar sendo minha vida inteira, né? Pra mim isso é... E que, aliás, só fazer uma adenda aqui, eu te conheci através do... Te conheci não, você vê através do Paulo Landim, porque eu já te segui há muito tempo. Então, Paulo Landim é caminhoneiro aqui. Paulo Landim é um grande amigo, um irmãozão, uma pessoa que eu gosto demais. Eu acho o Paulo Landim um cara incrível. E a gente teve esse primeiro contato pessoal, né? A gente se falava por telefone, pelas redes sociais. E o cara é maravilhoso. Então eu era caminhoneiro. Em 2018 nós fizemos a maior paralisação de todos os tempos, em favor da nossa classe que estava quebrada. E em 2021 eu encabecei o maior movimento da história em favor de um presidente da República no meio dos caminhoneiros. Né? O presidente sempre arrastou multidões, onde ele ia, era milhares de pessoas junto com ele e tal. Até hoje, né? Até hoje, onde ele vai. O cara come um pastel na esquina e traz mais gente do que o comício do Lula. Não, lá, o Bolsonaro ele consegue, e isso é impressionante, levar mais gente aonde ele tá comendo um pastel do que o Lula consegue levar de pessoas pra... Pagando, porque ele paga, né? Exatamente, pra ir nos eventos dele. Então o que acontece? Em 2018 passei por isso, toquei minha vida. 2020, final de 2020, a CUT, junto com alguns sindicalistas, queriam fazer uma paralisação que era contra o Bolsonaro, queriam usar os caminhões como massa de manobra. Eu não permiti, caí pra cima, dei-lhe porrada. Mas você era presidente de alguma associação, alguma coisa assim? Só era respeitado e conhecido pelos caminhoneiros. Entendi. Como uma pessoa que estava ali brigando em favor deles. Por eles. Entendi. E não tinha aspiração política nenhuma, nunca quis isso. Eu fiz um vídeo, derrubei essa greve deles. Não deu certo, não foi pra frente. Em 2021 eu convoco os caminhoneiros, junto com mais alguns amigos, para que a gente fizesse o maior movimento da história em favor, sim, do nosso país. Não era em favor de uma pessoa específica. Na época não é... Olha, não é... O que eu falava para os caminhoneiros, não é pelo Bolsonaro. É pelo Brasil. E quem representa o Brasil de maneira adequada é o presidente Bolsonaro. Então, os caminhoneiros entraram nessa guerra porque eles falaram, cara, isso é verdade. O nosso presidente estava lá nos ajudando, o Tarcísio fazendo muito por nós, ajudando de maneiras muito importantes, coisas que nós não tínhamos antes. Então o povo comprou essa guerra. E no meio de tudo isso, eu acabei, como estava encabeçando o movimento da paralisação dos caminhoneiros, fiquei ali em ascensão. O Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã. Depois daquilo, eu... Desculpa. É daquele jeito mesmo que eles falam? Chega batendo, quebrando, entrando... Não, cara, assim, eles quebraram meu portão. Uhum. Eles deram muita sorte que o meu pitbull era filhote. Eu tinha um pitbull, mas ele era filhotinho na época. Eles chegaram, tiraram o portão do lugar, porque eles ficaram lá fora, eles chamam lá fora. E como a casa era recuada do terreno, eu não ouvi, eles entraram. Pediram licença e tal, gritaram, Polícia Federal, aquela coisa toda. Eu abri a porta, pediram licença para entrar na minha casa, pediram desculpa, falaram, a gente chamou diversas vezes no portão, ninguém apareceu, a gente tem que adentrar. Nós temos um mandato judicial, tem que adentrar. Foram muito sucintos, fizeram a revista na minha casa. Chegaram a apontar armas para você, igual fizeram com... De jeito nenhum.
Quem que é o nome do líder da Câmara lá? Que eles foram na casa dele, Jordi? O Jordi era o nosso líder da oposição. E ele falou que eles apontaram armas pra ele e tal. Não comigo, mas ali... porque aí, é que na minha casa, cara, eu tô em Santa Catarina, o Jordi tá no Rio, né, pô? Ah, entendi. Eu tô no estado conservador. Sentido total. Sentido total. Ali, os caras ali são mais adendos à esquerda. Lá no Santa Catarina, não. Os policiais são caras mais conservadores, me trataram muito bem. Eu não era ninguém, né? Eu era só um caminhoneiro. Me trataram muito bem, revistaram a minha casa, prenderam o meu telefone. E logo depois, eu recebi informação que eu seria preso. Você recuperou seu telefone até hoje? Nunca mais vi. Entendi. Mas também nem quero, era um Nokia. Tá bom. Nokia, era um Gala, sei lá o que era. Entendi. Praga. Tá vendo aí, Santista? Santista é outro cara que trabalha aqui. Por isso, você tem que ter iPhone, viu? Era uma porcaria de um telefone que tava travando já. O problema foi o tanto de coisa que eles... Eu tinha mais de 3 mil grupos naquele telefone. Então, o que acontece? Depois disso, eu saí do Brasil para o movimento não enfraquecer, porque meu medo era o seguinte, eu ser preso e os caminhoneiros ficarem... Porra, o cara foi preso, cara, nós vamos ser presos também. Então eu saio do Brasil, continuo fomentando o movimento deu super certo. Você teve a ordem de prisão emitida? Tive a ordem de prisão emitida no dia 5 de setembro, 2 dias antes da paralisação. Só que aí quando ele foi me prender, mandou a polícia em casa, eu já não estava mais lá, eu estava no México. Já com pedido de asilo. Por que México? Cara, não era porque os Estados Unidos não podiam entrar porque tava com a pandemia. Entendi. Você já tinha visto? Eu tinha visto, mas tinha que ficar 15 dias no México. Então eu fui pro México para ficar 15 dias no México, daí pegar o papel de 15 dias lá, que era tipo um confinamento, né? E depois vir pra cá. Só que acabou, cara, que a loucura foi tão grande que eu acabei ficando 2 meses no México e de lá voltei pro Brasil. E eu volto pro Brasil e fui preso. Me entreguei, na verdade, na Polícia Federal da minha cidade de Joinville. Ah, tá, então você se entregou. Eu fui malandro, né? A Interpol negou a minha extradição, então eu peguei um voo, desci em Assunção, peguei um carro e cruzei a fronteira seca do Brasil. Pra você ver, fiquei sabendo aí que a fronteira seca do Brasil é mal cuidada. Passei lá, fui embora, cheguei em Joinville e me entreguei na Polícia Rodoviária Federal. Na Polícia, desculpa, na PF, na Polícia Federal. Ali eu fiquei preso por 51 dias no presídio de Joinville. Você é casado? Sou casado. Você já era casado nessa época? Nessa época eu era casado com a minha ex-esposa, né? Entendi. Hoje eu tenho um outro casamento. Na época era minha ex-mulher, a mãe do meu filho. Mas e aí, como é que a família aceitou você voltar pra ser preso, cara? Cara, Porque é aquela, né? Tipo, eu fico aqui... Irmão, ou eu voltava pra ser preso ou eu ficava pra sempre pra fora. E eu tinha muito medo disso. E a saudade do meu filho também era muito grande. Eu preferi... eu falei pra minha esposa, pra minha ex-mulher, falei, eu vou voltar, eu vou ficar preso, eu sei, mas eu preciso ver meu filho. Eu não, né? Então, inclusive, eu cheguei em casa num domingo. Cheguei, estavam todo mundo lá me esperando, fizeram um baita do almoço, reuniu a família inteira. Na segunda-feira que eu era pra me entregar, eu disse, não, vou me entregar na terça, vou ficar mais um dia com meu filho. Aí na terça eu disse, não, vou me entregar na quarta, né, cara? Aí eu fui me entregar só na quarta-feira. E aí me entreguei na quarta-feira, fiquei preso, fiquei 51 dias preso. No dia 17 Foi maltratado na cadeia, cara? Não, nenhum momento. Porque o Oswaldo Eustáquio, pô, eles arrebentaram com o cara lá. O Oswaldo... Mas é o que eu tô te falando, é outra realidade. O Oswaldo tava na Papuda, eu tava em Joinville. E outra, eu fui recepcionado pelo diretor do presídio, né, que me tratou muito bem, que, assim, dentro das possibilidades, me deu uma condição de permanência menos dolorosa. Mas mesmo assim eu adoeci na cadeia, eu tive crises de ansiedade... algumas coisas... É porque é foda, né, cara? Você não roubou, não matou. E tá na cadeia, cara, porque você foi fazer alguma coisa, você falou. Cara. Porque você falou Você falou. Porra, não existe crime de palavras, velho. Exatamente. Aí quando foi em 2022, a deputada Carla Zambelli, a quem eu mando um beijo, um abraço, minha irmã, ela me ligou, tava ela, o presidente Valdemar, e falou, Zé, e aí? Bora, vamos concorrer à eleição, vem pro PL... Aí o presidente Valdemar, não, vem pra cá, tal, o presidente Bolsonaro gosta muito de você também, vamos se juntar todo mundo aqui, você precisa ser eleito, você vai ser eleito, vai ter uma segurança jurídica um pouco maior, se você ficar sem ser político pode te gerar muitos problemas no futuro, e o Brasil precisa de você. E ali, cara, imagina, nunca tinha imaginado ser político. Tive que me reinventar, irmão, pra ser político. É difícil, viu? O mundo das voltas esquisitas, às vezes, que a gente não tem explicação, né? Você cara? é de Belo Horizonte, certo? Eu sou de uma cidadezinha, eu sou nascido em São Paulo, capital.
Nasci no Ipiranga, só que só nasci. O pai e a mãe separaram e me deram. Você nasceu em São Paulo, mas é gaúcho de coração. Não, não sou gaúcho. Não sou gaúcho. Eu fui para Minas Gerais. Eu fui criado numa propriedade rural, numa cidadezinha perto de Governador Valadares, chamada Tarumirim. Tarumirim, já ouvi falar. Perto de Engenheiro Caldas, perto de Dom Cavate, de Inhapim. Tudo ali aquele trechinho que você conhece bem. E aí depois, aos 13 anos, eu volto a São Paulo. Morei 2 anos na casa de uma tia minha. Aos 15 eu saio da casa da minha tia, eu já trabalhava. E fui morar sozinho e comecei minha vida. Minha primeira moradia foi na favela do Heliópolis, num barraquinho. A gente chama de cortiça em São Paulo. São vários... como se fosse uma kitnet. Era do tamanho desse teu estúdio aqui. Assim. E ali começa a minha vida. Em 2018, em 2016, eu me mudo pro Paraná. Me casei, me mudei pro Paraná. Do Paraná eu vou para Santa Catarina, para Joinville trabalhar. Aí você era caminhoneiro? Caminhoneiro. Tá. Aí fui pro Paraná, fui ser caminhoneiro no Paraná e de lá eu fui para Santa Catarina. Aí eu saí do que eu trabalhava com truque, eu tinha um caminhão próprio, né, um 1113, quebrei, fali, fui trabalhar de empregado em várias empresas. Depois eu fui para Santa Catarina trabalhar, puxar geladeira lá na Cooper Cargo, e é onde eu começo a minha história com Joinville. E ali foi onde eu finquei raiz, foi ali onde meu filho nasceu. A minha vida começa a ter uma outra história ali e chegamos a esse momento aqui. Em 2022 aceitei o convite do presidente Valdemar, da minha amiga e irmã Carla Zambelli, presidente Bolsonaro, para ser deputado federal. Me candidatei com muitas dificuldades, sem rede social, sem poder dar entrevista, não podia nada. Eu ia te perguntar quanto que você gastou. Eu ganhei 500 mil reais. Mas você, seu bolso, você gastou? Eu não tinha dinheiro. Ah. Eu vendi o almoço para comprar janta. O partido me deu 500 mil reais. Eu comprei em material, contratei pessoas pelo Estado e nós saímos entregando santinho, porque eu não podia fazer um vídeo, eu não podia ir numa rádio, eu não podia ir na televisão, eu não podia nada. Pô, ganhar a eleição você é foda, hein? Ganhei uma eleição. E detalhe, sabe o que era o pior de tudo? É que o povo de Santa Catarina achava que eu era do Mato Grosso, de São Paulo, por conta das minhas vestes. Eu sempre usei chapéu americano. Hoje eu tô sem chapéu quando eu venho. Quando eu pego avião, eu gosto de andar de boné, porque senão não tem como encostar a cabeça. Então as pessoas achavam que eu era de outro estado. Quando as pessoas... Depois que eu me elegi, muita gente me encontrava na minha cidade. Cara, eu não sabia que você era daqui, cara. Puta, eu não votei em você porque eu achei que você era de outro estado. Então a gente tem feito um trabalho de muita responsabilidade. Devo ter aí algumas dúzias de processos. A gente nessa longa. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas todas em favor. Já fui processado pelo Nicolás Maduro, cara. Ah, mentira. Não, eu tenho lá. Sério mesmo? Eu tenho o processo dele. Pô, que honra, hein? Porque eu pedi a prisão dele no Brasil. Eu pedi lá na Embaixada Americana. Eu fui lá. Porque a minha intenção era ir até onde ele estava e dar voz de prisão para ele ganhar os 70 milhões de dólares, rapaz. Eu falei, cara, eu vou ganhar 70 milhões de dólares. Mas na verdade, não pensei nisso. Eu fiz o pedido de prisão dele na Embaixada Americana, avisei a Embaixada Americana que ele estava no Brasil e solicitei que a Embaixada Americana mandasse prender ele, porque eu sabia que o Lula não ia fazer. Ele entrou com uma ação contra mim. Então, para mim, isso foi um grande orgulho, o maior marco da minha vida, ser processado por um narco-ditador. Pô, você é reconhecido internacionalmente por um narco-ditador. Porra, cara, que honra, hein? Isso pra nós é muito legal, porque isso nos faz ver que o caminho que a gente está seguindo é um caminho certo. O presidente Bolsonaro, uma época, você deve lembrar, saiu áudios que eu era traidor do Bolsonaro, saiu depois que eu bati em sei quem, bati em mulher, aquela coisa toda, que as boas armações que graças a Deus eu ganhei todos esses processos, né? E a imprensa nunca quis falar sobre as minhas vitórias dentro desses processos. E a gente passa aí, a ligação que mais marcou do Bolsonaro pra mim foi um dia que ele ligou e falou assim: ô, cara, fica tranquilo aí, tá safo aqui, pô. Fica sossegado, hein? Se não tiver sendo perseguido, não é de direita. Eu falei, ô, presidente, obrigado e tal. Então o presidente sempre foi um cara muito solidário comigo. Quando muita gente falava pra ele, abandona o Zé, isso não sei o quê, ele não sei o quê. E ele nunca, cara, sempre ali do meu lado. É por isso que eu tenho um grande orgulho de também não abandoná-lo. Ele sabe que
Eu sou um cara muito impetuoso, tenho mudado muito isso, né? A gente vai amadurecendo. Mas eu sempre fui um cara de falar pelos cotovelos, irmão. Eu não tenho papas na língua. Quando eu tenho que mandar tomar... Mas hoje você tá mais... Tô mais comedido. A gente vai... É porque, cara, hoje eu preciso ter responsabilidade com o meu voto, né, cara? Mas você não deixa de chamar o cara lá de... De vagabundo e ladrão? Não deixa. Não vou deixar. Isso eu não vou deixar. Como eu disse pra você no começo, vagabundo tem que ser chamado de vagabundo. Bandido tem que ser chamado de bandido. E trabalhador você tem que chamar de trabalhador, pô. Eu vou chamar bandido de trabalhador? Eles são bandido, pô. São vagabundo. Até porque ele foi julgado e condenado pelo crime, né? Então... Não foi eu que falei. Quem falou foram todas as instâncias que ele passou e que condenaram ele. Primeira, segunda e terceira instância. Primeira, segunda e terceira instância por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, pô. Ele tem que explicar muita coisa. O filho juntava merda de elefante no zoológico de São Paulo. Do dia pra noite comprou a JBS. Nossa, que milagre, né? Rapaz, eu quero saber como é que faz esse tipo de coisa aí. Porque eu, pra pagar os meus financiamentos, como diz o Paulo Landim, né? A gente arranca o couro pra levar o ouro. E o cara eles são especialistas em ficar milionários. Não, eles eu nunca vou me esquecer. O Ronaldinho dos negócios. Puta merda. É bem isso. Aí não quer ser chamado de ladrão, pô? Não. O cara que se enriquece não quer ser chamado de ladrão, que se não consegue explicar como se enriqueceu. Mas é isso. Então, essas coisas. Mas o restante a gente vai aprendendo, vai tomando cuidado com o que fala, porque às vezes a gente quer. Pô, eu cometi um erro muito grande na eleição do Pablo Marçal. Eu cometi um erro. Primeiro porque não era meu estado, não tinha que me envolver naquilo. Mas quando as pessoas me questionaram sobre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, eu me posicionei, não. Eu, se votasse em São Paulo, votaria no Pablo Marçal. Por quê? Eu acredito no Pablo Marçal, eu confio no Pablo Marçal de maneira nenhuma, nem conheço esse cara. Vi ele 2 vezes na Câmara dos Deputados. Mas eu sabia que o histórico do Ricardo Nunes não era um histórico plausível. Você entendeu? Então, assim, a gente acaba cometendo esses erros. Esses erros nos custam muito caro. Por quê? Porque, cara, o presidente Bolsonaro não erra. Não é que ele não erra nunca. Ele tem os seus erros. Né? Como todo mundo, ele tem seus erros. Mas quando o presidente fala pra você assim, cara, não apoia esse cara aí porque esse cara é picareta. Pode marcar na caneta que esse cara vai ser picareta em algum momento. E eu me decepcionei muito com isso, com o Pablo Marçal. Eu até confiava no Pablo Marçal até o último minuto, cara. Quando ele lançou aquele laudo ali, pô... Ali foi onde também... Ali, pra mim, eu chutei o balde. Ali, cara, será que não tinha um assessor dele pra poder falar assim, ó, deixa eu ver esse papel aí? Posso te falar, irmão? Eu acho que o Pablo Marçal foi obrigado a soltar aquele laudo. Será, velho? Eu acho que sim. Porque a eleição tava ganha, velho. A eleição dele tava ganha. Eu acho, na minha opinião, que o Pablo Marçal ia ganhar a eleição no primeiro turno. Eu acho. Tá, eu acho. E hoje eu dou graças a Deus por ele não ter ganho essa eleição. Sabe por quê? Porque males que vem pro bem, né? Males que vem pro bem. Porque esse cara, será que ele estaria do lado do Bolsonaro agora em 26? Será que ele estaria do lado da direita? Entendeu? E que, aliás, né, cara, porra, quantas pessoas caíram, né, cara? Pô, tem lá traidores do Bolsonaro, que eu tô querendo dizer. Tem o Frota... Não conseguiu. Ele e a Joyce Haussmann, né? A Joyce agora não conseguiu ser vereadora. Ser vereadora, cara. Que isso. Fez 1.000 e poucos votos. O Frota é vereador de uma cidadezinha anterior, não é isso? Eu acho que nem sei. Se elegeu, nem sei. Eu não sei, cara. Eu não acompanho aquele boiolão, não. Porra, cara. Mas, tipo assim, o Bolsonaro deu a mão pros caras. Ele aprontou muito comigo na época das paralisação. Ele mesmo? Aprontava muito. Você não processou ele, não? Não, não processo. Sabe que eu não processo? Eu processei, acho que até hoje eu processei umas 2, 3 pessoas porque era uma coisa muito pesada, uma mentira muito... Que era mentira, sabe? Muito pesada. Sei. Cara, o que eu vou processar um cara daquele? O que eu vou ganhar dele? Ele vai me dar o quê, um cara daquele? Vai me dar uma aula de como ser bombado? Não quero. Obrigado. Eu gosto de ser barrigudinho assim lá da roça. Que não tem... Você gosta então da picanha, gordurinha. Isso. Você vai me dar uma aula de como conquistar um traveco? Não preciso. Eu sou casado e não gosto desse tipo de coisa. Então eu vou processar esse cara pra quê? A Joyce é a mesma coisa. Uma vez falou um monte de merda de mim. Ela tava já, depois eu eleito, falou que eu tinha virado a casaca porque eu fui numa reunião e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu não vou processar esse tipo de gente. Eu não sou desse perfil, Piá. A gente... É até errado, né? A gente deveria processar, porque eles Rapaz, o que eu tenho de processo da esquerda, e é uns processos ridículos, 50 mil reais porque eu coloquei um vídeo
coloquei o vídeo da pessoa falando. A pessoa falou, é público. Eu peguei o vídeo e coloquei. Então, tipo, eu falo, cara, a Deoli Savati me processou. E nem foi porque eu chamei ela de Mestre dos Magos. Porque ela é igualzinho o Mestre dos Magos. Entendeu? Eu nem sei quem que é essa pessoa. O quê? A Deoli Savati? Ela era uma senadora de Santa Catarina. Ah, tá. É uma esquerdista da pior qualidade. Da pior qualidade. Essa mulher me processou porque eu peguei um vídeo dela, ela falando merda. Ela tava falando. E aí eu disse assim, olha, o povo catarinense vai acertar as contas contigo, viu? Quando você estiver na rua aí, toma cuidado que o povo vai te cobrar. Eu não ameacei ela, não falei. E aí falei umas coisas que ela tava falando, chamei ela de mentirosa, de sem vergonha, chamei ela de crápula, porque ela tava mentindo. Mas aí, tipo, a fundamentação do processo dela, não existe ela, tipo, ir lá e falar, não, ele mentiu porque ele falou isso aqui, eu não fiz isso. É esse tipo de processo. Mas esses tipos de processo custam tempo, custam dinheiro. Uma dor de cabeça desnecessária, cara, né? 4 horas da tarde esses dias, eu tinha esquecido a audiência e o meu advogado tentando falar comigo e eu sem telefone. Né? Sorte que conseguiu, senão eu ia perder uma audiência. Então, assim, às vezes acontecem coisas que acabam te atrapalhando muito, mas, cara, é natural para nós da direita sermos processados. O que não é muito natural é nós processarmos eles. A gente deveria mudar esse jogo. Mas aí fica muito caro também, porque quando você processa alguém tem que ficar pagando custo, né, cara? Eu não faço rachadinha como rachadones. E às vezes esse tava em Cuba aí, né, cara? Você viu isso aí? Viu a merda do cara, não pagou a conta, achou a conta cara, pô. Esse cara é a maior comédia de todos os tempos. Esse tempo atrás, e sabe que ele é fã número 1 do Nicolas, né? Ele é. Ele agora tá fazendo vídeos igual o Nicolas. Camisa preta, fundo eu preto. vi. Cara, eu não sei não, viu? Ô, Nicolas, dá uma moralzinha pro cara, pô. Leva ele pra jantar. Leva ele pra jantar. Faz um carinho na cabeça Tá carente, dele. Ele tem uma cabeça, um cabelo, parece um cabelo de uma calopsita. Faz um carinhozinho nele, pô. Você tromba com esses caras lá direto, cara? Trombo direto, velho. O Janus mora de frente, no bloco de frente. Uhum. Eu moro na 302 Como no é que é isso? Como é que é isso, cara? Você vê, por exemplo, o Lindinho, vê a galera todinha lá assim... Vocês trocam ideia fora ali do negócio? Você Cara, não, eu ideia? troco ideia com todo mundo, tá? Uhum. Quando eu preciso, principalmente, falar de uma pauta, porque às vezes tem pauta importante que eu preciso do voto do cara. Eu vou lá e falo, cara, vota aqui e tal, explico. Você já chegou na Grace e pediu o voto dela? Não, cara, nunca cheguei. Só quando eu vou falar lá, eu falo com o Lindinho. Eu chego no Lindinho, ô Lindinho, beleza? Eu chamo de Lindinho, né? Chamo de Lindenberg. Também você não tá cometendo nenhum crime, porque tava na lista. Né? Não, mas aí eu também não... melhor não, porque... Então melhor não. O Zeca disse, esse tempo atrás me processou, então deixa pra lá. O Zeca te processou também? O Zeca me processou. O Zeca me processou porque disse que eu ameacei o Lula de morte. Pô. Porque eu disse o seguinte, e a minha defesa foi muito simples. Deu 2 linhas. Eu disse o seguinte, bandido bom é bandido morto, certo? Aí ele foi lá e disse que eu tava ameaçando o Lula. Eu coloquei lá, a frase que eu disse eu repito, bandido bom é bandido morto. Agora, se Vossa Excelência, ó, como eu fui educado, está dizendo que o Lula é ladrão, aí é você e ele, não sou eu. Não falei que era o Lula que tinha morrido, eu disse que o bandido tem que morrer. Acabou. O processo não deu em nada, porque... Tem sentido, né? É uma perca de tempo do caramba processar no Brasil, né, cara? É uma perca de tempo. Porque, por exemplo, quando as pessoas te processam ali, porra, você passa um mês respondendo um processo pra você ganhar 10 mil reais. Quanto você gasta com advogado? Uns 20? Porque advogado não é barato no Brasil. Cara, depende muito do processo, depende muito do acordo que você faz com o advogado, né? Eu pago meu advogado mensalmente, né? Entendi. Eu já pago por mês porque não a demanda é alta, né? Ali todo mês ali vai de 10 a 15 mil. Mas o gabinete não te dá um advogado? Dá bosta nenhuma. Antigamente podia. E aí foi retirado. Ou inclusive foi o Arthur Lira que mudou essa lei de proibir que deputados tenham advogados pelo gabinete. Também acho justo, né? Não acho errado não, porque... Pô, vou pagar advogado com dinheiro público. Quer dizer, eu já pago com dinheiro público, né? Porque o dinheiro que a gente recebe é público, né? Dinheiro de imposto. Então a gente paga ali. Cara, mas dinheiro público paga lagosta, vinho. Mas advogado não pode. Dinheiro público pode fazer muita coisa no Brasil, menos o que é justo. É essencial, né? O essencial. O certo era que a gente pudesse ter um advogado. Assim como era policiais militares também. Eu acho o maior erro. O cara é policial militar, aí ele
alguma coisa que deu na rua lá, o cara tem que responder processo e ele que tem que pagar do bolso, cara. Exatamente. Isso é muito errado. A corporação tinha que ter um advogado estudando ali dentro da corporação, cara. Exatamente. Não só isso, né? Acho que deveria ter Aí um projeto de lei que você podia fazer, hein? É legal, né? Uma boa ideia, cara. Você falou um negócio agora bacana. Pô, porque o policial tá sofrendo, cara, no Brasil. O policial no Brasil, cara... Hoje o policial no Brasil tem que andar com o olho fechado. Andar de escolta, né? Não, escolta armada e carro blindado. Tem que andar aí de olho fechado, irmão. Porque ele não... Prende o cara sai primeiro que ele... E se o cara falar... O cara não precisa provar, tá? Cara, isso é muito errado, Se o cara chegar na frente do delegado e falar assim, ó, o policial me bateu. Me engano. Ó. Tá no sal, viu? Então hoje o policial no Brasil não consegue mais trabalhar, cara. Esses caras são os nossos heróis, velho. E estão lá. Agora, lá no meu estado, o pau canta, viu, irmão? É, mas também o seu estado nunca foi governado pelo PT, já? Não, e nem será. Então a explicação começa por aí, porque eu já estive em São Luís do Maranhão, cara. Conheço bem. Putz, cara. Eu conheço bem o Brasil inteiro. Eu também conheço bem o Brasil. Pará, cara. Maranhão. Pará. Rapaz, a coisa ali Os caras Tocantins. Ali que são, porra, cara, governado pela esquerda, cara. Totalmente. Você pega o Rio de Janeiro. Fala até de esquerda e direita, cara. Eu acho que no Brasil nunca teve uma direita realmente, né? Não. Tinha aquela direita enrustida, mas na verdade era a direita Fernando Henrique Cardoso, era a direita Geraldo Alckmin, era a direita que nunca foi direita, né? Você pega esses caras, eles nunca foram de direita, sempre foram do sistema. Né? O Brasil tinha a esquerda e o sistema, sempre foi assim. Né? Então, inclusive, por isso que o Lula demorou tanto para ganhar a eleição, porque eles concorreu desde 89, né? A primeira eleição que o Lula concorre, acho que é 89. Eu tinha 1 ano. E ele nunca ganhou, ele veio ganhar em 2003 por uma fragilidade dos sistemas. Mesma coisa. Eu carrego esse peso, eu fiz campanha pro PT, cara. Eu andava com a bandeira do PT agarrado. Mas, irmão, igual a você, milhares de brasileiros. E eu acreditei naquele cara. Cara, mas todo mundo acreditou, irmão. Meu tio trabalhava na Volkswagen. Ele é aposentado da Volkswagen. Meu tio dizia assim, olha, nós vamos ter um presidente que vai cuidar do Brasil. Meu tio tinha uma paixão por aquele cara. Nossa, ele é muito bom, ele tá preocupado com os trabalhadores. Meu tio votou nele. Primeiro, segundo ano. Depois meu tio votou na Dilma. Depois meu tio, acho que votou na Dilma de novo na segunda eleição. Quando meu tio conheceu o Bolsonaro, que foi o Bolsonaro que escancarou. Quando meu tio viu tudo que o Bolsonaro começou... Meu tio hoje, se você falar de PT dentro da casa dele, você apanha. Ele, graças a Deus, não é um acéfalo. Até porque meu tio era um cara estudado, um cara já de um padrão diferente, né? Não era... E era operário, tá? Mas era um cara já mais qualificado. E meu tio sempre falava, cara, não tem... Meu tio fala até hoje, não tem como. Não tem como você apoiar o cara roubar, cara. O cara ser ladrão. Isso aí não dá. Isso aí é fora de... É isso que eu falava com o pessoal aqui. Eu falava assim, pô, cara, como é que você vai votar num cara? Vou te dar um exemplo. Você tem uma empresa, você pegou o cara te roubando, você mandou o cara embora. Exato. Depois de 4 anos, o cara volta e fala assim, olha, agora eu sou um cara honesto, eu não vou te roubar mais. Pô, você vai dar emprego pra esse cara? Não tem condição. A mesma coisa, você dá o voto pro cara, velho. Exatamente. Putz, eu falo assim, cara, não faz sentido. É o vômito, é o que eu falei. O cachorro vomitou e vai lá e come o próprio vômito. Exatamente. Cara, o Mota vai pautar o 8 de janeiro? Tem que pautar. Eu entendo, tá? Não estou passando pano pro Mota. Pelo contrário, respeito o Mota. Votei no Mota para ser presidente da casa a pedido do nosso presidente Bolsonaro. O Mota é um cara que eu sempre tive uma relação com ele muito, muito boa. A gente sempre, desde quando eu comecei na Câmara. O Mota, ele tentou, tá? Fazer com que a coisa caminhasse de um jeito amigável. Chamou o STF. Cara, não dá pra prender esse povo. Não dá pra condenar uma mulher que passou o batom na estrada por 14 anos. Vamos mexer nisso. Porque ninguém apoia o que aconteceu. Ninguém. Não, com certeza. Ninguém apoia. Mas ali não foi, porra, que falam. Exato. Não, mas aí existe 2 lados. Primeiro, os verdadeiros criminosos estão presos? Não estão. Até porque tem muitos vídeos que comprovam isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto.
Como que você condena uma pessoa por um crime que não aconteceu e que não existe, que é a tentativa de golpe? Mas tentativa de golpe? Sem Forças Armadas? Foi com o Marco Aurélio que o ex-ministro falou ontem. Exatamente. Então, você já derruba a narrativa aí. O que você pode condenar essas pessoas? Inclusive, o que você poderia condenar a Débora? Você poderia condenar a Débora a pagar uma empresa especializada a ir lá e lavar a estátua. Débora, você está sendo condenada. Custa R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, seja o preço que for. A limpar essa estátua. Você tem um vídeo teu que você está quebrando vidro. Esse vidro que você quebrou custa... Entendeu? Então, se essa fosse a condenação, plausível, respeitável, é isso aí. Tá tudo errado. Não pode acontecer o que aconteceu. A gente precisa sanar esse problema. O jeito mais ideal de se cobrar e de se conscientizar uma pessoa é quando dói no bolso. Todo mundo sabe disso. Quando aperta o calo, dói no bolso, o cara, ele sabe que ele fez cagada. 14 anos de prisão, 17 anos de prisão, completamente fora de base. Não faz sentido nenhum, porque o cara roubou a nação toda e pegou 12. Não, e outra coisa, não é só isso. Não, eu sei, tô falando assim, é pra você ver que a equivalência não... A equivalência não fecha. O cara roubou um país todo. Exatamente. E outra coisa, você não pode condenar uma pessoa dentro do STF. Cara, isso é um erro processual absurdo. Essas pessoas deveriam ter sido jogadas na instância do DF, TJDF, joga lá no TJDF, Tribunal de Justiça do DF, ponto. O juiz de primeira instância analisa o caso. Vamos dizer que a primeira instância, a Débora foi condenada a R$3.000. A Débora foi condenada a 2 anos de prisão. Por exemplo, ela tinha que ter o direito de recorrer na segunda instância, para daí na segunda instância, se ela não ganha o processo, ela ir para a terceira instância, que daí sim seria a Suprema Corte. Mas não, cara. Eles jogaram direto para a Suprema Corte e fizeram o rito processual dos mais bizarros possíveis. Primeiro, invenção de provas. Cara, os caras inventaram provas. Porque a prova que eles alegam ter, ela é inexistente. Porque a prova do crime não existiu. Não houve ninguém que se proclamou o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. Porque o golpe teria que ser assim. Toma-se o poder, faz-se um anúncio através de da mídia, da imprensa, e diz assim: tomei o poder e a partir de hoje eu sou o presidente do país. Mas aí tinha que ter a anuência também do Nosso Congresso Nacional, Forças Armadas. 64 foi exatamente isso. A Marcha das Margaridas dão início ao processo de tomada das Forças Armadas. A acolhida foi feita pelo Congresso Nacional, que elegeu o primeiro presidente militar da história do país. Quem fez isso? Câmara dos Deputados e Senado. Não foi uma invenção do povo. O Bolsonaro podia escrever num papel o artigo 142, ele podia escrever, ele podia desenhar, fazer um livro. Eu quero muito que o Brasil... Se ele tivesse feito isso, mesmo assim não seria crime. Então, assim, a gente está vendo que tudo isso é ultrajante para o nosso país. E o Hugo Mota não pode manchar a sua vida pública sendo conivente com isso. E outra coisa, o STF dobrou a aposta com o Hugo Mota. Nós aprovamos o fim do processo contra o Ramage. Meu voto tá lá. Encerra-se o processo. O que o STF falou? Não, vocês não têm competência para isso. Estão dobrando a aposta. Então o Hugo Mota se posiciona de maneira veemente agora e diz: aqui nesta casa você não toca em deputado. E outra coisa, nós vamos aprovar, porque é um direito constitucional nosso de aprovar, porque é isso que diz a Constituição. Todo poder emana do povo, exercido
pelos seus legítimos representantes eleitos. Ministro de Suprema Corte não foi eleito por ninguém, não tem voto popular. A lei quem cria somos nós. Respeite o nosso poder de legislar. Concordo. Respeite isso. Agora, querem desrespeitar? Então faça o seguinte: declare que o STF é o poder presidencial do país, é o poder judiciário do país e que o STF é quem manda no país. Vai lá, manda o Lula sair da cadeira dele, bota lá o morfético do Alexandre de Moraes sentado na cadeira dele, vai lá no Congresso Nacional, manda o Alcolumbre, que é outro capacho de vagabundo, põe lá a merda do Zanin sentado na cadeira dele, pega o fofucho do Dino e põe lá sentado na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados e acabou. Nós é que mandamos. Então hoje vocês vão fazer... Porque só tá faltando isso, pô. Agora, se o Hugo Motta escrever essa história na sua biografia política, ele acabou. Ele acabou. É rabo preso? Por que estão ameaçando a família do cara? Cara, eu não posso dizer que é rabo preso, porque eu não sei se ele tem algum processo. Eu não vou dizer que o Hugo Motta roubou alguma coisa. Não que ele roubou, mas o próprio STF falou que tem investigações contra os pais. Não sei se isso é rabo preso, se ele tá... Eu não sei, cara. Eu não consigo te dar eu não consigo ser desonesto agora, porque é ser desonesto. Qualquer deputado que vir aqui, sentar no teu podcast e dizer, olha, o Hugo Motta tá sendo desonesto com ele mesmo. Não dá, a gente... Cara... Não, eu concordo com você, eu só tô perguntando. Sim, não, é porque é muito doloroso você falar algo agora sem entender o que realmente tá acontecendo. Entendeu? Eu quero levar... E se o Hugo Motta estiver errado, vai tomar porrada, viu? E ele reze pra um dia o Nicolas Ferreira não fazer um vídeo batendo nele. Porque eu fazendo, dá 1 milhão de visualização. O Nicolas, quando faz, dá 200 milhões. Então, assim... É mineirinho, hein? Mineirinho. Ô, mineirinho desgramado. Mineirinho danado, né? Ele é. O povo de Minas é diferente demais, né? Come quieto, né? Come quieto. Então, assim... Eu quero continuar acreditando no que eu acredito. O Hugo Motta tentou seguir um caminho. Olha, vamos acabar com isso aqui. Não vamos levar isso pra dentro de processo, projeto. Não vamos esticar mais a corda. Vem aqui, STF. Tá errado. Ele tentou ser diplomático. Diplomático. Ele entendeu que não dá certo. Agora, se ele tiver a coragem e mantiver a sua posição como está sendo agora, o pau vai cair a folha pro lado dele. E aí, meu irmão, o amor acabou. Aí o amor acabou. E eu falo isso. O tanto que eu gosto do Hugo, o tanto que eu respeito ele. Que ele não desmoralize o Congresso Nacional. Como o Arthur Lira, capaz. Foda. Porque se ele desmoraliza o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, digo pra você, irmão, eu tiro a gravata da humildade e vou botar a luva do espancamento. Porque daí eu vou bater dia e noite. Aí, irmão, ser chamado de cupincha de comunista vai ser o mínimo que eu vou chamar. Mas eu quero acreditar e vou continuar acreditando que ele tem uma estratégia para que os ânimos não fiquem tão alvoroçados. E vou dizer mais para você. A decisão do STF, se a gente aprova a anistia e o STF diz não vai ter anistia para ninguém, o Senado é covarde. Não podemos deixar mais nenhum dia o povo que está na cadeia preso. Mas o Senado, covarde do jeito que é, porque não depende só da Câmara. A anistia passa pela Câmara, vai para o Senado, depois que é para promulgação. É um projeto. E se o presidente não assinar, vocês não, a gente derruba. Esse não é o problema. O problema é passar pela Câmara e passar pela Câmara passa. Hoje nós temos voto suficiente. Mas vai passar pelo Senado? E se passar pelo Senado e tudo acontecer e o STF falar que é inconstitucional? Porque eles já falaram que não vão. Várias vezes. Pois é. E se eles falar que é inconstitucional? Tá. E aí, o Senado vai tomar uma postura, porque daí já não é mais... Aí que o povo que nos assiste precisa entender. Tem gente que coloca na minha rede social. O que você tá fazendo para barrar as injustiças do STF? Nada. Eu não tô fazendo nada, porque eu não posso. Eu sou deputado federal. Você tem que cobrar o senador para isso. O que eu tô fazendo aqui, como deputado federal, é criando leis
É buscando criar leis, que também é muito difícil, para que a gente acabe com esses absurdos. Mas não depende... Eu não sou o fiscal da Suprema Corte. Eu sou legislador. Eu só faço o que eu tenho para fazer, criar leis que protejam o país. E quem tem que ser o poder moderador entre atitudes do STF contra o Brasil são os senadores, que são covardes, omissos e uma grande maioria corruptos vagabundos. O maior covarde do Senado, cara, é o ex-presidente da Câmara. Eu pedi minha família para poder votar nele lá em Belo Horizonte, para não votar na Dilma, e eu acho que foi o maior erro que poderíamos ter feito. Mas ninguém esperava, né? A Dilma a gente já sabia que ia ser porcaria, né? Pelo menos ia ser uma porcaria que... Ela ia chegar lá e fazer um projeto para estocar vento, que ela queria fazer isso como presidente. Então, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se o Hugo Mota não pautar, vocês vão tentar o impeachment dele? Eu não sei se o impeachment dele, mas existem alguns processos legais para ser executado. O que nós estamos agora, na verdade, é esperando o fim do blocão, né? Porque teve eleição, tem o blocão. E ele ainda tá segurando isso. Porque o que nós vamos fazer? Quando acabar o blocão, hoje nós já temos PP e União Brasil, que são 108 deputados, mais o PL, 92 deputados, mais o PDT, que já pulou do barco e provavelmente agora vem junto conosco, é obstruir a casa e não deixar votar mais nada. Até que seja pautada a anistia. Nós fizemos todos os ritos legais e regimentais. Nós coletamos a assinatura da maioria, temos todas as assinaturas necessárias para ser pautada a urgência. Inclusive foi até mais do que esperado, não é isso? Exatamente. 162 quando nós falamos de 157. 262 quando nós falamos de 257. Então, assim, nós cumprimos o rito. Ele tem que cumprir a obrigação dele. Combinado ao 8 de janeiro e combinado ao que o STF fez ontem com a Câmara, você acha que se ele não tomar atitude nenhuma das duas, ele cai? Eu acho que dizer que ele cai seria talvez um pouco desonesto da minha parte. Eu tô te fazendo pergunta como se eu fosse um, não, assim, um eleitor. Eu tô te respondendo. Eu acho que seria um pouco desonesto da minha parte falar que ele cairia, porque aí depende de uma grande maioria para fazer isso acontecer. Eu não sei se nós teríamos essa grande maioria para derrubar ele. Mas ele tem que se lembrar que 26 está logo ali, né? E ele vai precisar concorrer à eleição novamente. O ano que vem. O ano que vem. Eu acho que se o Hugo Mota pisar no tomate, ele vai ter uma surpresa muito desagradável. Você acha que ele deveria, se ele não pautar, talvez... Como é que fala? Sair da cadeira de presidente? Abdicar? Cara, eu acho que ele deveria... Tem essa chance? Eu acho que ele deveria tomar uma posição contundente, talvez como essa, mas ele não faria, né? Esquece, irmão. Ninguém senta naquela cadeira e abdica dela, não. Ali o poder é muito grande. O sistema é duro, parceiro. Irmão. Vou te falar, esquece, não existe poder maior. O presidente da República não serve pra bosta nenhuma. Esquece, pra bosta nenhuma. O presidente da República só governa, e foi assim que o Bolsonaro não conseguiu fazer tanta coisa, porque não tinha o Congresso Nacional. O presidente da República só governa quando ele tem o Congresso. Então, assim, e quem manda no Congresso é o presidente. Quem manda na Câmara, no Senado, são os presidentes. Eles pautam o que eles querem. Ah, mas e o colégio de líderes? Eles podem atender ou não atender. E assim, irmão, quando um presidente se sente fragilizado, que ele vê que ele não ganha mais, aí ele toca o terror. Aí ele faz o que ele bem entende. O Lira cagou na cara de todo, perdão da palavra, o Lira cagou na cara de todo mundo. Cuspiu na nossa cara. Fez o que bem entendia. Era o último mandato dele. Esse presidente da Câmara, esqueci o nome dele, cara. Como é que é o ex-presidente? Não, do Congresso. Do Senado. Do Senado, que é o Congresso. Ele é presidente. Pacheco. Ele era presidente tanto do Senado quanto. Ele é do Congresso, né? Ele é o mora ali dentro. Ali ele que coordena tudo, né? Quando é o presidente do Senado. Eu acho que lá em BH ele tá querendo vir como governador, não vai, não. Ah, mas ele tem que concorrer, né? Pelo menos pra gente dar risada da cara dele. Vai não! Não vai não! Vai não! Vem cá, pra gente poder encerrar, que eu sei que você tá com o tempo corrido, a última pergunta. Você acha que
a direita vai conseguir ser a maioria em 2026? Tenho certeza. No Senado e na Câmara? Tenho certeza disso. Eu acredito que na próxima eleição nós teremos 42, 43 senadores e nós teremos pelo menos uns 300 deputados. E vocês já estão agitando isso nos seus estados? Sempre. O que a gente sempre prega. Você já tem um candidato, por exemplo, para o seu estado a senador? Eu tenho a minha candidata. A minha candidata ao Senado é a Carol Detoni, uma deputada de segundo mandato de altíssimo nível do Oeste Catarinense. Ela é a minha candidata a senadora. Mas ela hoje é deputada. Ela é deputada, junto comigo. É uma grande guerreira de direita, mulher de alto nível. Ela é minha candidata e, se Deus quiser, nós comemoraremos a vitória dela de grande estilo. E se vocês tiverem a maioria do Senado e da Câmara, qual que é o primeiro passo que vocês... O primeiro passo é nunca mais abaixar a calça para ninguém, ter como presidente da Câmara e do Senado homens que estejam comprometidos com a direita, com a família brasileira, com os princípios e valores e que coloquem em prática o impeachment de Alexandre de Moraes. Essa é uma missão do próximo presidente do Senado Federal. Você acha que retirando só o Alexandre de Moraes resolve? Você resolve que você tira o Moraes. Olha só que matemática bonita. O próximo presidente da República vai indicar 5 ministros para o STF. Nos 8 anos, né? Quem ficar os próximos 8 anos vai indicar 5 ministros. Nós já temos 2. Ficaríamos com maioria absoluta. Coloca o impeachment do Moraes. Bota o Moraes pro quinto dos infernos. Aposenta ele, manda ele para as Ilhas Malditas. É porque aqui ele não pode vir mais, né? Não, Estados Unidos esquece. Ele não, você não vai ver o Pateta mais. Você não vai ver o Mickey mais, Alexandre. Não. Só pela televisão. E você tira esse cara e põe mais um. Você vai ter maioria na Suprema Corte. Homens equilibrados, do direito constitucional, que respeitam a Constituição e que vão fazer acontecer. Cara, vai dar pra fazer uma lavagem geral, hein? Cara... Eu costumo dizer que nós estamos cavando buraco. Que nós estamos cavando buraco hoje. Hoje nós somos os verdadeiros cavadores de buraco. Nós estamos cavando o buraco que nós vamos enterrar a esquerda. Pra sempre. Deus te ouça, cara. Eu digo pra você com todas as letras. Você que é brasileiro, mora nos Estados Unidos e sonha em voltar pro seu país. Daqui 8 anos, você vai ter uma terra pra chamar de sua e poder voltar pra lá. Demora 8 anos, tá? O próximo presidente vai pegar um país quebrado, economicamente ferrado. Vai ter que ser muito bom pra conseguir fazer o país respirar. Eu acho que não precisa ser muito bom, cara. É só colocar pessoas que sabem o que estão fazendo. Não, ele vai colocar os melhores. Pode colocar os melhores. Mas é porque deu vai certo pegar com o Bolsonaro. Exato. Cara. Você vai pegar uma empresa... Mas o Bolsonaro pegou uma empresa já quase querendo organizar. O Michel Temer, indiscutivelmente, foi um excelente presidente da República, tá? Conseguiu fazer reforma trabalhista, colocou as contas no lugar, tirou o peso de muita coisa e colocou. Então o Bolsonaro pegou um país que já estava começando a caminhar. Entendeu? Não era perfeito, mas estava começando a caminhar. Ainda tinha muitos problemas. E o Bolsonaro veio e conseguiu resolver todo o problema. O problema é que o Lula pegou toda a desgraça de 50 anos de mazelas e de destruição e jogou tudo tá jogando tudo em 4 anos. Então o cara vai pegar um país que vai estar com uma economia... Cara, como eu posso dizer? Zero. Zerada. Quebrada. Não vai ter dinheiro para comprar papel higiênico. Só para as pessoas que estão nos assistindo entender. O país não vai ter dinheiro para comprar papel higiênico, irmão. Em 2027. O Brasil está com um problema financeiro hoje, agrava o seu problema em 2026 e entra 2027 quebrado. Não tem dinheiro para pagar as contas públicas. Você entendeu como é que tá o negócio? O perigo de tudo isso? Então, assim, o próximo presidente vai ter que ser muito habilidoso. Se for o nosso presidente Bolsonaro, ele vai trazer uma equipe muito boa, como foi feito, como ele fez no primeiro mandato, e vai organizar isso. Mas o próximo presidente não ache que ele vai resolver o problema nos primeiros 4 anos. Ele vai colocar dentro do primeiro ano, como o Trump está fazendo aqui, uma linha a seguir e vai apanhar muito por conta disso. Segundo ano, ele vai conseguir colocar as contas vermelhas entrando no amarelo. Terceiro ano, ela sai do amarelo e vem pro verde. Para no 4º ano, ele conseguir começar a fazer
o país andar para frente. Então ele tem mais um ano de mandato, concorre à reeleição e ganha. Durante os próximos 4 anos, o país está em alto crescimento. Aí sim, nós vamos ter 8 anos de Donald Trump, 8 anos de um presidente brasileiro de direita, presidente Bolsonaro, em nome de Jesus, se tudo der certo. Aí nós vamos fazer com que a América e Brasil tire aquele mapa, né? Tire todos os países do mapa e se equipare. Aí a gente vai poder falar... Porque hoje o Brasil ele tá andando do lado negro da força, né? Que é a China, porra, não sei, Irã, não sei o quê. Eles venderam... o povo reclama do Trump aqui agora, estão aí... 100 piores dias, presidente mais mal avaliado. Irmão, existe Eu votei nele. Existe existe uma coluna, certo? Existe uma coluna. E essa coluna foi quebrada, irmão. O Biden ferrou com o país. E eu tinha votado no Biden, cara. Minha esposa é democrata... Doente? Doente. Quando eu votei no Trump, cara... Cara, todos os dias ela me lembra. Ela acorda e fala assim, tá vendo as notícias? Eu votou no Trump, né? Mas fala pra ela assim, ó, que daqui... Deixa ela falando. Daqui 2 anos você olha pra ela e fala assim, tá vendo as notícias? Ainda bem que eu votei no Trump, né? Ah, cara... A Kamala ia acabar com o país. Cara, eu votei pra ele fazer exatamente o que ele prometeu que ia fazer e tá fazendo. E tá fazendo e acabou. Entendeu? Exatamente. Os vagabundos estão tudo indo embora, cara. É isso aí. Cara... Isso aí. Eu falo pras pessoas, vir pro país ilegal não é problema, porque a gente não sabe a dor que a pessoa tá sentindo pra vir pra cá. Eu vim ilegal. Você veio ilegal. Agora, permanecer aqui de maneira irregular, para permanecer aqui ilegal é porque você quer. O cara pode vir aqui, pagar um advogado, pegar um advogado, tem muitos bons advogados, pegar um pessoal bom aqui e lutar para ter a sua documentação. Você é cidadão americano hoje, você tem 2 filhos. Você tem um filho, um filho ou filha aqui americano, você tem sua esposa. Então é possível fazer a vida andar pro caminho certo. O problema é que o cara chega aqui, não quer pagar impostos, quer viver na malandragem. E outra coisa, o brasileiro que tá aqui tem que entender que o cara que vive aqui e ele não quer se regularizar, ele trabalha por $8 a hora, por $5 a hora, por $10 a hora, enquanto um brasileiro que está aqui precisa trabalhar e ter uma família, se ele ganhar menos de $20 a hora, ele não mantém a vida dele aqui. Porque aqui não é mamãozinho não, bebê. Bicho, um aluguel baratinho aqui é $2.000. Se o cara não ganhar $4, $5.000 aqui por mês, uma pessoa ganhar $4.000 aqui por mês, se ele ganhar $4.000, ele sobrevive muito bem. Mas ele não vai ter luxo. O carro dele vai ter que ser comprado, carro, como o pessoal fala aqui, os carrão dos lixos. Paga $1.000, paga o documento baratinho é isso aí. E acabou. Agora, se o cara quiser vir aqui, andar na caminhonete que você anda, morar na casa que você mora, se ele não ganhar muito bem, ele não vive. Aqui o país é extremamente capitalista. Você tem a oportunidade de viver e ganhar muito bem aqui dentro. Aí, agora, se você deixar todo mundo... oportunidade de crescimento. Você vai deixar o cara que tá aqui, que não quer saber disso? Tem cara que saiu, porra, da Venezuela, do Haiti, saiu de vários países, da Colômbia, que saiu de vários países em torno do mundo, chegam aqui, não tem preocupação nenhuma. Quanto que eu não ganhava nada lá, eu ganhava $1 por mês. Quanto que eu ganho aqui? Você vai me pagar $5 por hora? Tô dentro. Esse cara não tá preocupado. Ele não tá se preocupado em um dia ter um documento para um dia ele chegar pro cara e dizer assim, olha, $5 a hora. Isso eu tô dando um exemplo. Claro que aqui hoje o menor valor aqui é $15 a hora. Mas o cara vai dizer assim, ó, cara, eu tirei meu documento e agora é o seguinte, eu não quero mais ganhar $5. Né? O cara tira uma drive license aqui, irmão, que é motorista de habilitação, para quem é brasileiro e tá nos assistindo e não sabe o que é. O cara vai ganhar aqui 8, 9, 10 mil dólares por mês como um caminhoneiro. Então, a gente não dá pra criticar. Às vezes o Trump me assusta um pouquinho. Não, com certeza. E eu vou te falar que me assusta também, porque eu, como cidadão americano, eu tô com medo de ir no Brasil, cara. Porque eu não sei que... Pô, não sei o que vai ser quando voltar. Mas porque o meu caso é específico, né? Eu pedi o perdão, foi aprovado o perdão há 14 anos atrás, há 10 anos sou cidadão americano, mas eu vim pelo México. Exato. E se eles falassem, não, vou revogar, todo mundo veio pelo México, eu tô fudido. Não, mas ele não faz isso, porque a lei concedida nos Estados Unidos... Isso é uma coisa interessante até para as pessoas que não sabem. O que os Estados Unidos dá, eles não tiram. Mas tem pessoas, mas tem pessoas com green cards, cara, que eles estão perdendo.
É mesmo? Você não sabia, não. Mas, eu vou te mandar mas envolvidos com algum tipo de narcotráfico? É que fizeram alguma irregularidade, entendeu? Cometeram crime dentro do país. Fizeram alguma merda. Irmão, quem me dera se o Brasil fizesse a mesma coisa. O cara veio aqui, tem um green card, roubou, é ladrão, porra. Eu até acho errado, não tinha que tirar o green card, tinha que jogar na penitenciária e deixar o resto da vida. Agora ele tá abrindo de novo lá aquele presídio lá, o Alcatraz. Ali vai ser ruim. Mas é isso aí, irmão. A pergunta pra poder ligar com o meu patrocinador aqui, tá bom? Você tá pensando em vir morar aqui um dia? Tô pensando em vir morar aqui um dia. Trazer então, meus filhos pra estudar aqui. Eu vou te indicar o Ali Toledo Law, que é o pessoal que é o nosso patrocinador aqui, cara. Eles são especializados no visto EB2, EB3, EB5, enfim. Qualquer tipo de visto que você precisar, cara, procura com o pessoal lá. Eu vou te indicar porque eles são profissionais e bons. Como que é o nome deles? Li Toledo Law, Daniel Toledo. Daniel Toledo, já ouvi falar. Realmente é um cara que tem realizado muitos sonhos aí. Eu tenho vontade de trazer minha família, meus filhos para estudar aqui, morar aqui e estudar aqui, né? E você trabalhar lá para nós. E eu trabalhar lá. Eu tenho porque muita vontade. A gente não pode perder nenhum deputado mais não, cara. Já basta Eduardo aqui. Não, o Eduardo tá fazendo muito mais aqui do que se estivesse lá. Eu sei, tá de parabéns. Não, eu sei, mas só que assim, a gente não pode perder pessoas dentro da Câmara mais. Não. Porque um voto conta muito. O nosso trabalho continua firme e forte lá, mas eu sonho. Não para agora, mas eu sonho em trazer meus filhos, estudar, fazer um intercâmbio. Até porque você é novo, né? Quando Sim, você tem? Eu tô com 36, pô. Cara, você tá novo pra caramba. Tá isso. Zé Trovão, obrigado, cara. Pô, foi um prazer, assim, muito grande conversar com você. Desejo todo sucesso. E espero que você não seja preso pra você vir visitar a gente mais vezes. Você parar de falar dos Deixa caras, eu falar o seguinte, cara. Se eu ver que você é preso, eu corro pra cá. Tá bom. A gente dá um jeito de arrumar um cara, eu que agradeço a todos que assistem esse cara aqui. Meus parabéns pela sua história. Eu conheço a história dele, conversamos por bastante tempo ali fora. Uma história bonita, uma história de... Cara, nos dá orgulho, sabe? E eu fico muito feliz porque eu tô aqui no podcast onde o Alan dos Santos e o 38 quase se pegaram na porrada. Um abraço ao Alan dos Santos, meu irmão. Eu vou te dar o contato do Monarca também, você falou. Sim. Eu queria mandar uma mensagem pra ele. Beleza. E é isso aí. Um abraço também pro 38, cara. Eu tenho, ele tem umas ideias muito loucas, fala umas bobagens, mas ele é um cara do bem. Eu acho que ele só quer falar o que ele pensa e a gente tem que respeitar isso, né? Exato, cara. É o que falta hoje em qualquer lugar do mundo. Exato. E eu não acho que ele seja ele não é um cara de esquerda, já deixou isso claro, que ele não é um cara de esquerda. Ele é em cima do murão total. Ele é em cima do muro, ele é o centrão. Ele é o centrão, mas é um cara que... Tanto é que o candidato presidente dele, se não me engano, acho que é o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes, não. Cara, ele é em cima do muro. Mas é isso, cara. Pô, obrigadão mesmo. Um abraço. As portas estão abertas se você quiser voltar. Valeu. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um abraço a todos. Abraço.